Na época do rei Salomão, filho de Davi, Israel sofreu o cisma, ou seja, a nação eleita de Deus se dividiu em duas partes. O norte ficou conhecido como Israel e ao sul, Judá. Israel entrou na ilegalidade e Judá ficou na legalidade perante os olhos de Deus. E aconteceu que, na época de Jesus Cristo, os fariseus ouviram falar que Jesus batizava muito mais gente do que seu primo e precursor João Batista. De certo que quem batizava não era Jesus, mas sim seus apóstolos. Por isso que ele batizava mais do que João Batista. E Jesus não gostou e partiu para a Galiléia, mas precisava atravessar Samaria. E na fronteira encontrou um poço, já na Samaria, um poço cavado por seu ancestral Jacó. E lá ele encontrou uma mulher samaritana que foi tirar água e pediu-lhe de beber. São João escreveu esse episódio na Bíblia como a Samaritana. Vamos ver como foi esse diálogo entre um judeu e uma samaritana. Bora lá. Bora lá. A Samaritana. O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava mais discípulos que João. Se bem que não era Jesus quem batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Ora, devia passar por Samaria. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó, e Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana disse: Senhor, tu judeu, como pedes de beber a mim que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pediria águas tu mesma, e ele te daria uma. Não tem como que tirar água, e o poço é fundo. Donde tens, pois, essa água viva? És, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou, Senhor, dá-me dessa água, para eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai chamar teu marido e volta cá. A mulher respondeu, não tenho marido. Disse Jesus, tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Nisto disseste a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Respondeu a mulher, sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus, sou eu quem fala contigo.
Nisso, seus discípulos chegaram e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Ninguém, todavia, perguntou: Que perguntas? Ou que falas com ela? A mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Entretanto, os seus discípulos lhe pediam: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos perguntavam uns aos outros: Alguém lhe teria trazido de comer? Disse-lhe Jesus: Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses e vem a colheita? Eis que vos... Depois que Jesus fez a primeira multiplicação dos pães e dos peixes para que toda a multidão comesse até ficar saciado, ele dirigiu-se para a beira do mar da Galileia e pediu aos seus discípulos que entrassem todos no barco e fossem na frente, pois eles iam atravessar o mar. E Jesus ficou com o povo orando e abençoando. E em seguida ele partiu e foi caminhando sobre as águas até encontrar o barco em que estavam seus discípulos. E estes se assustaram e pensavam que era um fantasma. Vamos ver como aconteceu esse drama. Bora lá. Jesus caminha sobre as águas. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão, e chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela 4ª vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. E ele disse: Vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinha subido para a barca, o vento cessou. Então, aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E, tendo atravessado, chegaram a Genezaré. Linda passagem, né? Próximo vídeo, não perda a série Semana Santa nos Passos de Jesus. Jesus envia seus apóstolos de 2 em 2 para anunciarem o Evangelho de casa em casa nas proximidades da Galiléia, numa cidade chamada Cesareia de Filipe. E ao retornarem, Jesus diz: O que as pessoas dizem que eu sou? E eles disseram: Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. E Jesus disse: E vocês, o que disseram que eu sou? Todos ficaram calados, e São Pedro disse: Eu disse que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Parabéns, Simão Pedro, pois não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas sim o meu Pai que estás nos céus. E Jesus abençoa profundamente São Pedro. Vamos ver o que foi que ele disse mais em tom de profecia. Bora lá. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: Não dizei do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: Uns dizem que é João Batista,
outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Não perda o próximo episódio da série Semana Santa nos Passos de Jesus.